Meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde. Convidar os irmãos para lermos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus, diante de um milagre operado por Jesus no tanque de Betesda, um milagre realizado no dia de sábado, como era comum Jesus realizar milagres no dia de sábado, dia sagrado dos judeus, o dia do descanso, como eles tanto falavam. E por ter realizado este milagre, os judeus se levantaram contra ele e dizia que ele não deveria trabalhar no sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia, que é o sábado, descansou. Deus descansou no 7º dia. Então Jesus vem e lhes diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A base sobre a qual eles firmavam este mandamento era o descanso de Deus no 7º dia. Eles diziam: em 6 dias Deus criou os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Então Jesus vem e lhes diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que Jesus aqui está dizendo? Jesus está dizendo que o descanso de Deus foi interrompido pela queda, interrompido pelo pecado, pois depois da queda Deus começou de novo, recriando, a partir de um plano de redenção e de salvação para a humanidade. Os judeus diziam: Deus descansou no 7º dia, em 6 dias Deus fez toda a obra e descansou no 7º dia. Jesus aqui, depois de tantos milênios já transcorrido na história humana, Jesus diz: meu Pai está trabalhando até agora, incansavelmente, sem descanso, meu Pai trabalha até agora. O descanso de Deus foi interrompido pelo homem. Jesus queria dizer para aquelas pessoas que eles eram a razão dessa interrupção do descanso de Deus na história. Meu Pai trabalha até agora. Jesus está dizendo: olha, vocês não sabem como vocês têm dado trabalho ao meu Pai. Porque desde o momento em que Deus chegou no jardim para contemplar a situação após a queda, Deus determinou que realizaria um plano de redenção para toda a humanidade. O plano de redenção é mais trabalhoso, leva-se mais tempo, já são milênios de história que Deus vem trabalhando na vida da humanidade incansavelmente, às vezes sendo rejeitado na sua obra, às vezes sendo resistido pelo homem,
na maioria das vezes resistido pelo homem, mas sem desanimar, sem desistir, sem perder aquilo que é o propósito de executar a sua obra de redenção. Na criação original, Deus não teve dificuldades, Deus não se deparou com resistência, com obstinação, porque não havia uma criatura racional, uma criatura moralmente responsável para dificultar a sua obra. Ele criou o mundo em 6 dias e o último ato criativo de Deus foi criar a criatura humana, racional, responsável pelos seus atos, por suas decisões. Então, cada ato criativo de Deus era feito dentro de uma harmonia, numa sequência harmoniosa, tranquila. O ato da recriação é doloroso, exige paciência da parte de Deus. Aqui Deus teve que demonstrar toda a sua longanimidade, tolerância, como diz o Novo Testamento, que Deus suportou, que Deus tolerou a todo um processo difícil nessa recriação divina. O trabalhar de Deus na obra da redenção é feito com muita delicadeza e muito cuidado, porque Deus está lidando com a criatura humana frágil, porém resistente à sua vontade. Ele trabalha com vasos de barro que é tão frágil. E essa liberdade humana é que dificulta, é que faz com que Deus tenha um plano que possa ser um plano eficaz, ser um plano dentro de sua soberania e ao mesmo tempo que respeite a liberdade do homem. Um plano que leva tempo, porque desde a primeira promessa até o cumprimento da vida do Messias, isso levou um tempo para que Deus desenvolvesse toda uma situação para que o seu filho viesse à terra. E agora nós estamos vivendo após a obra de Cristo na cruz, e Deus está num processo de redenção, trabalhando incansavelmente, porque trabalha com criaturas livres. Na criação original, Deus não tinha resistência, rebeldia, o ambiente era harmônico com a vontade de Deus. Deus falava e aquilo se criava, Deus dava ordem e aquilo era produzido a partir da ordem divina. Na recriação, Deus está dando ordem e há uma criatura que resiste. Na recriação, Deus está dizendo: haja luz, e o homem decide permanecer nas trevas. Deus está dizendo: venha da morte para a vida, e o homem decide permanecer na morte, porque há uma resistência. Na recriação, Deus lamenta tantas vezes, dizendo: se tu tivesses me ouvido, se você tivesse me ouvido, a tua paz seria como um rio. Como ele diz no Antigo Testamento, como diz no Novo Testamento: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Chorando e lamentando a rebeldia e a resistência da obra que ele veio realizar. Por isso que o profeta Isaías diz assim: olha, dentro do trabalhar de Deus, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, quem compreende o trabalhar de Deus, esse trabalhar que respeita essa condição humana, que quer trazer o ser humano de volta a si, mas não coagindo, não impondo sua soberania de uma tal forma que ele não seja resistido. Por isso que o Deus que trabalha até agora, trabalha de forma mais difícil e dolorosa.
porque a criação original Deus mandava e ela ia produzindo aquilo que lhe era ordenado. Na recriação, porque somos chamados uma nova criação de Deus, alguns estão atendendo. Deus está dizendo: venha para a vida, e alguns estão surgindo para a vida. Deus diz: saia das trevas para a luz, e alguns estão vindo das trevas para a luz. Produza frutos dignos, e os frutos estão sendo produzidos nas vidas que são recriadas. Mas há tantas pessoas que resistem à sua voz, há tanta resistência. Por isso que Jesus, meu Pai, trabalha até agora, e Ele é incansável no seu trabalhar, é incansável. E Ele diz assim: o Filho só faz o que vê o Pai fazendo. O que Jesus está dizendo? Eu estou cooperando com o meu Pai, eu estou trabalhando conjuntamente com Ele. Por isso que Isaías 64 diz: com os olhos nunca se viu, com os ouvidos nunca se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalhe para o bem daqueles que esperam por ti. Deus trabalha. O Salmo 121 diz que Deus não dorme, não tosqueneja. Deus trabalha, Deus está trabalhando. O profeta diz: Deus trabalha para o bem. Deus é incansável em sua obra, em seu trabalho. O profeta Isaías capítulo 53 diz: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele trabalha incansavelmente, o seu trabalho é doloroso, seu trabalho é carregado de dores, comparado a uma mulher em trabalho de parto para dar à luz. É doloroso, mas ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Deus está recriando. O mundo está no caos, o mundo está caminhando para a UTI, se não que já esteja, mas Deus está recriando dentro dos corações humanos uma nova vida. E há pessoas que já são parte dessa experiência de uma nova vida, já tem as primícias do Espírito, já tem o Espírito como selo e garantia de que você é uma nova criatura de Deus. Você é o resultado do trabalho incansável de Deus. A palavra diz que nós somos filhos, não nascidos da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas nascidos de Deus. Somos obra de Deus. Somos ações de Deus, ações de redenção, de salvação. Somos ações da obra salvadora de Deus neste mundo. Deus está recriando, e nós somos as primícias da sua criação, como diz as Escrituras. Somos os primeiros dessa nova criação que Deus está recriando, porque Deus trabalha incansavelmente. Jesus disse: eu só estou fazendo o que o meu Pai faz, porque o Filho faz o que o Pai faz também, e o Pai está melhorando as coisas dentro do coração dos homens, para que um dia a terra possa ser uma nova terra e um novo céu. Ele quer um novo homem para uma nova terra e um novo céu. Deus trabalha incansavelmente. Deus está trabalhando, é o que diz as Escrituras. Assim que nós olhamos para Deus como aquele que trabalha, a gente tem que agradecer e saber que Deus é perseverante. Deus é perseverante. O apóstolo Paulo diz que o Deus que começou em nós a boa obra, Ele vai terminar. Até quando? Até o dia final, até o dia de Cristo. Deus decidiu no Éden realizar uma obra, e começou lá, e vai até o dia de Cristo, até o último momento, dando os últimos retoques da sua obra de recriação. Mas Ele vai terminar. Nunca deixe inacabado aquilo que Ele começa. Deus termina, e Ele está trabalhando em mim e em você, porque nós somos a obra das mãos dEle. Paulo diz: o Deus que começou a boa obra em vós vai terminar. E algumas vezes nós nos sentimos como se estivesse passando por esse processo de reforma. É Deus trabalhando,
É Deus, muitas vezes, desconstruindo coisas em nossas vidas e construindo outras coisas. Eu não sei em que tipo de obra Deus está fazendo em você hoje. Talvez você esteja sentindo um desconforto, uma situação de tristeza, uma situação de perda. Talvez você esteja numa obra de desconstrução. Talvez você esteja vivendo esta obra de desconstrução. Tenha paciência. A desconstrução, ela é dolorosa, ela é difícil. Mas Deus não vai deixar com que essa desconstrução termine em uma ruma de escombros. Ele encontra os fundamentos da nossa vida e reconstrói a nossa vida dentro de uma beleza maior do que aquilo que a gente achava ser digno de ser preservado em nossas vidas. Talvez você viva esse trabalhar de Deus num processo de desconstrução. Mas o mesmo Deus que trabalha o processo da desconstrução é o Deus que trabalha na construção. Por isso que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus, Ele reconstrói. Mas se você está vivendo esse momento de dor, de luta, talvez seja o momento da desconstrução de coisas que muitas vezes se sedimentaram em sua vida e que precisam ser desconstruídas. O apóstolo Paulo diz que ele vai derrubando as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quantas construções existem em nós que Deus vem pelejando para desconstruí-las, para que possa levantar de fato uma construção para a glória do seu santo nome. Se você vive esse processo de desconstrução, você chora, você sente dor, você sente agonia, não se preocupe. Deus não vai deixar que a sua vida termine em uma ruma de escombros. Deus reconstrói a sua vida. Lembra de Jeremias, olhando o oleiro trabalhar? O vaso se quebrou nas suas mãos, mas ele fez outro vaso, conforme lhe apraz. E Deus diz: assim não posso eu fazer com a sua vida? Se você sentiu-se que a sua vida passou por esse processo de desconstrução, tenha paciência. Deus, que é incansável, está trabalhando para reconstruir tudo. Qual é o nosso papel nisso? Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Peça sensibilidade para saber como é que Deus está trabalhando. Minha oração sempre constante é: Deus, me faz entender de que maneira tu estás trabalhando, para que eu não me oponha àquilo que tu estás fazendo. Quantas vezes a gente se opõe à obra de Deus, sem nem perceber que estamos se opondo ao próprio Deus? E a gente precisa ter sensibilidade para saber aonde, como, através de quem Deus está trabalhando, que é para a gente cooperar e não se tornar um obstáculo, um empecilho, um estorvo na obra que Deus está fazendo. Quanta falta de sensibilidade a gente tem, e às vezes nós nos tornamos obstáculos, em vez de sermos cooperadores de Deus. Qual o nosso papel quando nós sabemos que Deus trabalha incansavelmente? O mesmo de Jesus. Ele diz: meu Pai trabalha até agora, e eu, como filho, só faço o que vejo Ele fazendo. Eu observo e sei onde Ele está trabalhando, sei o que Ele está fazendo, e eu vou fazendo como Ele faz. E nos tornemos cooperadores de Deus. Peço ao Senhor: Deus, abre os meus olhos para que eu veja aonde, como, através de quem e de que maneira tu estás trabalhando, para que eu possa me engajar nisso. Entenda uma coisa: nem sempre é você que inicia as realizações das coisas de Deus. Às vezes você chega, Deus já está lá, faz tempo. Você só tem que entrar no trabalho que o Senhor está fazendo. Ser sensível. Quando chegar, não chegue como salvador da pátria. Não chegue como alguém que vem com todas as soluções prontas. Chegue com a humildade para entender: Senhor, como é que tu estás trabalhando aqui, Senhor? Porque sei que antes que eu chegasse aqui, o Senhor já estava fazendo algo. Deus é assim, surpreendentemente, é aquele que trabalha. E nós somos chamados para cooperar com Deus, não atrapalhar,
Não atrapalhe Deus, não seja um obstáculo, deixe o caminho livre para Ele, coopere, seja um cooperador de Deus, veja como é que Deus está trabalhando e entre no trabalho do Senhor, para que você também possa entrar no descanso de Deus. Quem descansa com Deus é quem trabalha cooperando com Deus, seja um cooperador de Deus. Deus trabalha incansavelmente. Eu acho lindo essa palavra de Jesus. Os judeus todos preocupados em dizer: meu pai, o Deus descansou no sexto dia. E Jesus: vocês não sabem de nada. Meu pai está trabalhando até agora, desde a queda do Éden, que Ele trabalha incansavelmente para resgatar o ser humano. Como vocês dizem que o Pai, que Deus descansou no sexto dia? Você sabe por que eu estou trabalhando agora? Porque eu não posso olhar o meu Pai trabalhando e ficar de braços cruzados. Será que a gente vamos ficar olhando Deus trabalhar nesse tempo de braços cruzados, insensível ao que Deus quer, ao que Ele chama? Quando Ele chama para a gente se entregar, se render, oferecer tudo que a gente tem. Senhor, usa todos os meus dons, toda a minha capacidade. Não podemos olhar para Deus trabalhar, porque se Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, a gente pode dizer, nesse nosso tempo: Deus trabalha até agora. Muita gente está em quarentena sem poder trabalhar, mas não existe quarentena para Deus. Deus não tira feriados, Deus não tira férias. Ele trabalha incansavelmente. Meu Pai trabalha até agora. Jesus olhou e disse: o filho faz o que vê o Pai fazendo. Vamos olhar o que é que o Pai está fazendo. E se oferecer, disse: Pai, como posso ajudar? Mesmo desajeitado, mesmo com toda a minha incapacidade, deixa eu te oferecer o pouco que há em mim para te ajudar. Talvez você tenha apenas, como um menino no meio da multidão, 5 pães e 2 peixinhos. Mas chega e ofereça, diz: Senhor, o que é isso para essa multidão de gente? Mas está aqui para te ajudar naquilo que tu vais fazer. Você vai ver o que é que Deus pode fazer quando uma vida se oferece para Ele. Quando alguém se coloca e diz: eis-me aqui. Que a gente possa olhar o Pai fazendo e fazer como Ele, sermos imitadores de Deus como filhinhos amados. O que você está fazendo? O que o Pai está fazendo. Quando as pessoas perguntarem: por que você faz isso? Porque o Pai faz. Eu faço como o Pai está fazendo. Eu estou cooperando com Deus. Cooperadores de Deus como filhinhos amados. Deus trabalha até agora. E não terminou aqui. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo diz: o Deus que começou a boa obra em vós haverá de terminar até o dia de Cristo. Por todo o tempo em que a igreja estiver sobre a terra, o Pai estará trabalhando incansavelmente. Nesse exato momento, Deus está trabalhando, fazendo tantas coisas que eu e você não temos a capacidade de investigá-las, de compreendê-las, de discernir aonde Deus está realizando, porque as obras de Deus são invariáveis, são muito variáveis. Por isso o salmista diz: são maiores do que se possa contar. Quão grandes são as tuas maravilhas e as tuas obras, Senhor. O Pai trabalha incansavelmente. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser um cooperador de Deus. Nosso Pai amado, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por esse instante em que compartilhamos a tua palavra. Que ela tenha chegado no coração de algumas pessoas que a amam, que a apreciam, que a desejam como o mais precioso alimento, como o mais rico tesouro. Que
Que o Senhor os abençoe poderosamente nesse dia. Que a graça do Senhor permaneça sobre todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor. Um grande abraço, meus irmãos.